futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Começamos agora mais uma vez o seu programa, o programa Família, um projeto de Deus. E esse programa que acredita na família. E nós acreditamos também que a família pode trazer uma estrutura para a sociedade. Se uma família é forte, a sociedade vai ser forte, a igreja vai ser forte, e até o indivíduo mesmo, como pessoa, vai ser alguém forte, não é? Mas para que isso aconteça, é importante que a gente invista na família. Nós estamos aqui de segunda a sábado, das 18h30 até as 19 horas, para falar para você que vale a pena investir na sua família. A sua família é um projeto de Deus. E a minha esposa aqui quer. Vamos agora para o nosso tema da semana? Quem manda na família hoje? Esse é o nosso tema. Quem é que manda na sua família? Já já nós vamos estar conversando e vamos conversar hoje sobre os animais. Hoje os animais têm assumido uma posição de autoridade dentro da família como nunca antes, não é? Tem gente que não reage, não faz nada se o animal não permitir. Até comprar um carro ou um colchão, o animal precisa ir junto e mostrar se aceitou ou não. Então vamos tomar um cafezinho e a gente já volta. É proibido mudar de canal, não sai daí. Estamos de volta com o programa Família, um projeto de Deus, falando sobre a autoridade da família. Quem é que manda na família hoje? Hoje em dia nós temos visto um crescimento de pet shops, nós temos visto aí quanto o pessoal tem valorizado o animal, e eu quero dizer a vocês que nós concordamos com isso. É importante você valorizar o seu animal, você cuidar dele, cuidar muito bem. Se não quer cuidar, então não pegue um animal, porque você acaba fazendo esse animal sofrer, fazendo esse animal aí ter problemas sérios. Então, ao invés disso, se você não vai cuidar direito, é melhor que você não tenha um animal. Mas se você tem, cuide do animal, não é? Não bata nos gatos, nos cachorros, como antigamente soltavam, amarravam no rabo do gato bombinha, né? Ia soltando. Você nunca fez isso? Não, e graças a Deus nunca fiz isso, esse tipo de coisa eu não fiz. Então, a molecada fazia muito isso, né? Judiava dos animais, mas hoje os animais assumiram também uma posição dentro da família. É incrível. Hoje o animal às vezes é mais bem tratado do que o próprio filho. Ou o marido. Ou o marido, ou a esposa, né? Às vezes beija o animal, lambe a boca do animal, faz de tudo com o animal. E quando chega o filho, não sabe nem abraçar, não sabe dar um beijo no filho, não sabe o que dizer. Ou a esposa não dá o carinho, aí a esposa fica com ciúme, já começa uma briga dentro de casa. Então, esposa, como é que você tem visto esse crescimento, essa avalanche aí de animais entrando dentro da família? Eu acho que a mulher fica mais triste quando o marido dá o beijo de selinho nela, né? E o beijo de língua no gato, no cachorro. Meu Deus, é terrível mesmo. Viu? Quem é que aguenta isso, hein? Estou fora. Então, a gente sabe que muitas vezes é importante um animal dentro de casa, um animal, né? Não racional. Ah, sim. Racional, um cachorro, não. Um gato, um periquito, importante, o peixe. Importante, às vezes, para a criança, é importante para a família em si. Alguns psicólogos aconselham para crianças mais agitadas um animal mais tranquilo, mais sossegado. Há esse aconselhamento, essa sugestão dos terapeutas, mas também foi aquilo que você comentou. Às vezes as pessoas querem para ter satisfeito seus desejos, vou ter um animal e mostrar e exibir ele na rua, de fitinha, de lacinho, de gravata, mas não se preocupa com o animal, quais são as necessidades desse animal. Às vezes alguém que não pôde ter um bichinho de pelúcia grande, acaba pegando um animal enorme e colocando dentro de casa. No apartamento, né? Num apartamento, um quarto. E o animal fica extremamente estressado. Aí fica um animal hiperativo, aí fala que o problema é a sociedade, né? Foi o pai e a mãe, os que geraram esse animal, que deve ser o problema. Não, mas foi você que não prestou atenção naquilo que você estava fazendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o que a gente tem visto é que realmente as pessoas acabam deixando que o animal mande dentro de casa, que defina as regras, que defina quem vai dormir aonde. Às vezes o animal dorme na cama e o marido e a mulher dormem no sofá. Então são coisas assim absurdas que não devem existir dentro de uma casa. Até o animal precisa de limites.
Isso a gente conversa com alguns veterinários, conversamos também com alguns psicólogos que trabalham na parte de terapia assistida com animais, e eles falam da importância também dos animais terem os limites. Então a gente sabe que é bom, mas sempre com um certo resguardo, um certo limite nisso. Eu queria avisar você do nosso livro aqui, Quem Manda na Família Hoje. Aqui está o livro que tem feito diferença na vida de muitas pessoas, tem ajudado muitas famílias a dar uma nova direção para a sua família, não é? Aqui diz o que acontece quando as mulheres mandam, o que acontece quando os filhos mandam, mas também o que acontece quando os animais mandam, não é? E hoje nós temos uma configuração familiar um pouco diferente, não é, do que normalmente nós tínhamos anteriormente. São famílias monoparentais, nós temos famílias que são verdadeiros clãs, não é? Ainda existe isso, não é? Principalmente em algumas partes do Brasil nós vemos essa realidade. Então nós temos que tomar cuidado com que tipo de família nós vamos trabalhar, como nós vamos fazer. E aqui tem uma história, eu sempre gosto de falar desse livro, quando falo desse livro eu lembro da história de Rubem Alves, que ele fala sobre uma menina e o pássaro encantado, não é? Quando um quer tomar conta do outro e escravizar o outro, não é? Isso é terrível dentro do relacionamento. Tanto irmãos, pais e filhos, marido e mulher, quando um quer escravizar o outro ao invés de ter um bom relacionamento, ser uma coisa legal. Agora, quando o animal entra dentro dessa realidade e a família está desestruturada, esposa, o que acontece? Essa família só vai passar isso para o animal não vai ter limites também. E esse animal vai começar a reagir como a família reage. Não obedece, vai onde quer, né? Faz sujeira onde não deve. Porque esse animal não tem organização, isso está refletindo a família. Como a família é bem provável que esse animal vai ser. Não é? Porque é isso que eles passam. Se a família é insegura, se a família é ansiosa demais, isso também passa para o animal. E o animal acaba ficando dessa maneira, porque aprendeu a conviver com aquela família daquele jeito. Agora, eu acho um absurdo quando você não pode viajar por causa do animal, quando você não pode ter a sua vida por causa do animal. Eu me lembro quando eu era criança, os animais comiam arroz, feijão, sobrava, eles comiam. Hoje em dia o animal não come isso. Os animais hoje comem uma comida totalmente especializada. Eu não vejo problema nisso, acho legal, não é? O animal vai ter mais saúde, vai ser mais forte, vai ser mais preparado. Agora o problema é quando a família deixa de comprar comida para comprar comida para o animal. Gasta-se vários reais aí investindo no animal e não investe na família. Então acho que trocou-se os papéis aí. Na verdade não é exatamente isso que deve ser. Não é assim que você pensa? Sim, e também muitas vezes o animal ele precisa de cuidados diários, ele precisa sair para caminhar, ele precisa ter o seu lugar, né, de fazer as suas necessidades. Muitas vezes a família não tem essa estrutura, essa organização para isso. E aí o animal acaba fazendo em qualquer lugar da casa as suas necessidades e a mãe acaba ficando estressada, porque daí ela que tem que limpar e acaba tratando mal a sua família, tratando mal o animal, né, judiando do animal, quando o animal não faz aquilo que ela quer, porque gera um estresse. Então, assim, é positivo, mas tem que tomar cuidado. E não esse animal dirigir todas as coisas. Então, às vezes você quer sentar para ver TV, o animal está lá e ele não sai. Por que ele não obedece? Tem gente que nem na cama dorme. Se o animal está lá, ele não dorme na cama, ele dorme no chão. Então, ele vai para o chão e o animal fica na cama. São alguns absurdos, né, que as pessoas não percebem e elas acabam fazendo exatamente assim. E ainda o animal chega perto, dá um beijinho, né? Fica junto, ai, que bonitinho, e está fazendo coisa errada, tá? Tirando realmente a autoridade dos pais, passando para esses animais. E a gente percebe que as crianças, elas ficam olhando, elas percebem isso. Quem que dita as regras dentro de casa? E as crianças percebem. E agora, além dos animais, existem também alguns outros que quando os pais não assumem as suas responsabilidades, acabam assumindo. Um exemplo são os avós. Muitas vezes os pais trabalham fora e os avós precisam assumir essa responsabilidade durante o dia. Por quê? Porque os pais não estão presentes. E aí os avós, lógico, eles estão cuidando, eles têm todo o direito de colocar limites, de ter autoridade sobre aquela criança. Mas é importante que esses avós conversem com esses pais para que eles falem a mesma língua, para que a regra para um e a regra para outro seja a mesma. Por quê? Porque senão confunde a cabeça da criança. Então, a mãe não deixa, mas a avó deixa. O pai não deixa, mas o avô deixa.
Então, os pais são os vilões da história e o vô e a avó são os mocinhos da história. Não, e o filho sempre vai aonde deixam, né? A criança, com certeza, acaba jogando ela vai um onde contra lhe o outro. convém, sim. E acaba até às vezes dividindo famílias. Sendo algo que teria que ser tão positivo, poxa, os avós vão poder ter a oportunidade de estar junto dos seus netos e muitas vezes não conseguem. Porque acaba dividindo, aí a mãe não deixa mais na casa da avó. Tua avó deixa você fazer o que você quiser, fica todo estragado e nunca mais vai ver a avó. Hoje, eu estava conversando com um senhor de 85 anos. E ele falou para mim assim, eu não quero mais morar com a minha filha, né? Eu estou morando sozinho. Por quê? Ah, porque eu tenho uma netinha. Ah, é? Ela tem 5 anos. O que ela faz? Ah, ela me belisca o tempo todo. Eu fiquei assim... A menina fica beliscando o avô de 85 anos. E ele teve que se afastar da família, porque quem manda na família? É a menina. A menina de 5 anos. E tem aquele outro lado, né, esposa? Que às vezes a gente não percebe e a pessoa acredita, não, a criança não fala mentira. E às vezes a criança está mentindo. Esse negócio de criança não mente, isso é conto da carochinha. É mentira. É mentira, claro. Não é? A gente vê aí, atende quantas mães que passaram vergonha, porque, não, meu filho não mente. Quando foram ver, o filho mentiu. E muitas vezes são pais extremamente rígidos, né? E a criança tenta burlar essa rigidez através da mentira. Não, é verdade. Então tome cuidado. Porque às vezes você está pensando que a sua filhinha, o seu filhinho tão bonitinho, não mente, não fala nada, vai mentir, vai negociar, vai sempre para o lado que beneficia. Até hoje nós fazemos isso, né? Sempre que é do lado mais fácil, que beneficia a gente, não é? Ninguém quer estar perto de alguém que vai dizer sempre não. Ou que assuma responsabilidades. Porque normalmente a criança, ela mente para fugir de alguma condenação, de algum castigo, de alguma punição. É verdade, e às vezes acaba manipulando, né, com choro, muitas vezes dizendo que está doente. Então perceba, porque isso acaba sendo uma moeda de troca aí, né? Acaba sendo uma situação onde ele quer alcançar aquilo. Para alcançar aquilo, então o que ele faz? Ele vai manipular. E a criança tem habilidade disso. E muitas vezes quem acaba mandando na família é a chantagem, é a manipulação, o engano, né? Muitas vezes é isso. Com certeza. Nós vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente volta, hein? Olha, não saia daí, nós vamos estar falando sobre quando a empregada, hoje em dia tem tanta empregada aí batendo nos filhos, né? Batendo nos filhos do patrão. A gente vê ainda pela televisão e parece que joga a criança para lá. Até os idosos sofrem exatamente por causa disso. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É proibido mudar de canal, não sai daí. Estamos de volta com o programa Família, um projeto de Deus. E agora, como falei no outro bloco, vamos conversar um pouquinho, esposa, sobre essa questão de quando você coloca uma pessoa em casa e essa pessoa você não conhece bem. Você expõe a tua família a essa pessoa e essa pessoa às vezes bate no teu filho, como tem acontecido aí em alguns programas, alguns jornais, né? A secretária lá, a empregada, vai lá, bate na criança, bate no idoso. Então, assim, a primeira orientação que eu gostaria de dar a você, cuidado quando você coloca pessoas em casa que você não tem nenhuma referência, você não sabe de onde vem. Há pessoas que foram totalmente roubadas exatamente por causa disso, colocaram uma pessoa que não tem referência nenhuma. Então, cuidado quem você vai pôr em casa, principalmente quem você vai colocar os seus filhos. Por quê? Se você não tem tempo, trabalha o dia inteiro, essa pessoa vai cuidar dos seus filhos e vai formar os seus filhos. Querendo ou não, essa pessoa vai formar os seus filhos. E ao formar os seus filhos, vai acontecer o quê? Quem vai ser o referencial? Essa pessoa. Então vai pegar o jeito dessa pessoa, as palavras dessa pessoa. Depois não adianta você brigar por isso, é a realidade. Não é? Essa pessoa vai ser como que uma autoridade dentro da sua casa. Tem algumas pessoas, algumas famílias que trazem alguns empregados para morar junto. Você conhece pessoas assim, esposa? Já viu? Pessoas que trazem um empregado para morar junto. Não é? E aquela criança passa muito mais tempo com o empregado do que com os pais. E isso se torna cada vez mais frequente na nossa sociedade. Sim. Uma sociedade que exige muitas vezes que essa mulher trabalhe fora, não seja só do lar. E a gente tem que olhar os dois lados, né, nessa história. A gente tem que olhar o lado negativo no sentido de você como pai, como mãe, como cuidador, não ter esse cuidado de procurar saber quem você está colocando dentro de casa e colocando pessoas totalmente sem estruturas para poder cuidar.
não sabe nem se a pessoa gosta de criança, de repente ela vai cuidar de 3, ou 4, ou 5, né? Então tomar cuidado com isso, sempre buscar uma orientação, fazer entrevista, buscar pessoas que possam estar realmente referindo essa pessoa, falando quem ela é. Agora, existe também o outro lado da história, quando muitos pais, no cansaço do dia a dia, do trabalho, acabam negligenciando a sua parte de liderança, a sua parte de responsabilidade de educação e transferindo isso para a babá ou para a empregada. Então, a empregada ou a babá ou a secretária do lar, ela acaba se sentindo sobrecarregada, porque além dela ter que fazer as coisas do lar, ela tem que ensinar princípios para essa criança, não é a responsabilidade dela. Ela acaba ensinando com a própria vida, porque a gente sabe que muitas vezes você aprende muito mais com o que os outros fazem do que os outros dizem, né? Do que os outros ficam te ensinando, te falando. Então, as crianças estão olhando as atitudes dessa secretária do lar, dessa empregada, dessa babá. Então, tem que tomar cuidado também com isso. A gente vê muitas vezes secretárias super sobrecarregadas. Então, elas têm que cuidar da criança, têm que cuidar da casa, têm que fazer comida diferente, então tem que haver uma negociação, né? E até um estímulo para essa funcionária. Eu me lembro que quando eu trabalhei 2 anos em São Paulo, eu não tinha como, né? Sem a mãe morar perto, sem sogra morar perto, sem ninguém da família, eu tive que contratar uma secretária. Mas assim, busquei muitas informações, sou uma pessoa temente a Deus. Então, assim, foi uma pessoa maravilhosa. Nós somos amigas até hoje. Um abraço para a Catiane, vou falar para ela ficar de olho no programa. Então, realmente, foi uma pessoa que me ajudou muito e os meus filhos têm um grande amor por ela. Mas era uma pessoa, assim, extremamente dócil e, assim, amiga das crianças, compreensiva. E algumas coisas eu deixei, falei, isso você não precisa de fazer. Eu prefiro que você dê atenção para eles, gaste mais tempo com eles do que faça isso. Então, foi uma negociação minha. Porque tem mulher que é totalmente estressada, paga um salário mínimo e quer que a empregada faça tudo, ainda crie os filhos, dê banho, faça cabelo diferente na criança, leve para a escola, traz de volta, leva para o inglês, leva para o balé, leva... Então, não tem como. O ser humano não dá conta e fica estressado. Muito bem, é verdade, você tem razão. E quando isso acontece, a pessoa acha que não é bem assim, né? Até o momento que ela até cair a ficha, às vezes tem solução, às vezes tem jeito de retornar, mas às vezes não tem mais, não é? Às vezes criou um problema sério dentro da casa, dentro da família, e vamos pedir a Deus que mude a situação. Vamos pedir a Deus que transforme, porque é só a fé que pode mudar situações nesse sentido. Então tome cuidado, quem você põe dentro da sua casa, os programas que você assiste. Não é? A gente vê algumas crianças tendo uma sexualidade avançada, exatamente por quê? Porque os pais, eles na verdade não saem da televisão, e quando vão assistir programas de televisão, o pai fica ligado nas mulheres lá pelada, não é? A mulher fica olhando para os homens lá que tem o tanquinho e tal. O que acontece? A criança vai prestar atenção no que você presta atenção. Você vai refletir o que você tem. Ninguém pode dar o que não tem. E às vezes a criança fica sendo cuidada, a mãe às vezes não tem condições de pagar uma secretária, uma funcionária, e acaba deixando com um tio, com uma prima, com alguém que é um pouco mais velho. Então, a gente sabe de história de crianças que estão com a sexualidade extremamente aflorada, numa idade que não era para estar. Por quê? Aí você vai conversar com a criança, é porque meu tio entra em site pornográfico, eu vejo junto, ele aluga filme pornográfico, eu assisto junto. Então, às vezes, os pais nem estão sabendo, né? Às vezes, acaba na terapia, a psicóloga descobrindo, ou a professora da escola descobrindo, né? A gente conversa com vários professores, psicólogos escolares, a gente vê isso, assim, acontecendo muito. Antes a gente só se preocupava se a funcionária, a secretária do lar, fosse dar conta de limpar a casa. Agora você já tem que preocupar com um monte de coisa. A parte de assédio sexual, a parte de violência contra crianças. Então você tem que preocupar com uma gama muito maior de coisas quando você contrata alguém para dentro da tua casa. Com certeza. E olha, Deus tem uma solução para o teu coração. Pode mudar essa situação que você está vivendo, né? Depois eu queria que você desse uma mensagem aí, agora, para o pessoal de casa, que assistiu ao programa aí a semana inteira, tem visto a necessidade de mudança dentro do lar. Queria que você trouxesse uma palavra para as mulheres e o pessoal que está assistindo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não deve criar aquela expectativa de lar perfeito, né? Lar perfeito não existe porque as pessoas não são perfeitas.
O que a gente tem que buscar é um lar flexível, um lar harmonioso, um lar em que todos se sintam bem, tenham vontade de voltar para casa. Então, um lar que haja comunicação e um lar também que haja limites. É importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente, da família, para o desenvolvimento saudável dessa família, que haja limites e que haja autoridade dentro do lar. E uma autoridade também flexível, de comunicação aberta e não um autoritarismo. E assim as pessoas vão ter prazer em obedecer. É diferente de fazer por obrigação. Então que você possa pensar nisso na sua vida e na sua família. Muito bem, eu quero chamar você agora para que o nosso momento, o momento da oração. Vamos orar juntos? Senhor, Tu és poderoso, maravilhoso. E diante das adversidades da vida, das crises, diante da falta de autoridade que nós temos vivido, na verdade uma crise de autoridade, onde ninguém sabe quem manda, onde as pessoas perderam os seus referenciais, onde o pai mata seu filho, onde o filho mata o pai, a mãe. Um tempo onde a palavra de Deus nos orienta que seria assim, onde os filhos seriam desobedientes, rebeldes aos seus pais. O que nós temos vivido hoje não tem sido diferente disso. Mas ainda há esperança, Senhor. A esperança está em Ti. Eu quero clamar que essa esperança inunde o coração, a alma, a vida dessas pessoas que estão sofrendo com seus filhos, sofrendo com a autoridade, alguns que deixaram as rédeas soltas e agora querem puxar e não conseguem mais. E aqueles que já não sabem mais o que fazer com o filho, pensam até em internar o filho, que já não tem mais o que fazer, já tentaram todas as coisas e tentaram no tempo errado. Filhos do divórcio, filhos abusados sexualmente. Senhor, tem misericórdia, que a Tua bênção, a Tua cura, a Tua libertação esteja agora alcançando esse lar, alcançando essa família que está muitas vezes tão desorganizada, tão decepcionada, tão frustrada. Pais que não aguentam mais seus filhos e filhos que não aguentam mais seus pais. Tem misericórdia, Pai. Nós queremos uma nação de famílias fortes. Nós queremos uma nação que se preocupa com as famílias, que quer investir nela. Senhor, quantas pessoas estão no segundo, terceiro, quarto casamento, às vezes mais, e não perceberam que o erro não está nas pessoas, está nela mesmo. E ela não quer se tratar, não quer se cuidar, não quer uma mudança, continua fazendo as mesmas coisas. Aquele que faz as mesmas coisas não pode exigir mudança. Mas que haja a partir de agora, Pai, um novo coração, que os desígnios do coração mude agora, não sejam maus, mas sejam bons. Nós clamamos a Ti, Pai, pedimos a Tua bênção sobre a nossa família, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Que cada dia que passe, você saiba que existe um Deus que pode fazer diferença no seu coração. Deus abençoe você e até o próximo programa Família, um projeto de Deus. Por isso eu vou voltar aos atos do Senhor. Ferido, mas fui eu quem quis assim. Mas Deus vai restaurar